Olá, queridos amigos do CEPMM, uma excelente noite de segunda-feira para todos vocês que nos acompanham agora pelo Instagram, os que vão nos assistir depois no YouTube ou no nosso canal no Spotify. Nós agradecemos todos que estão conosco neste momento. Antes de nós começarmos a live de hoje, antes de falar com vocês, eu quero convocá-los todos neste momento para que nós possamos fazer a nossa oração. Antes de tudo aquilo que nós precisamos falar e fazer. Pedindo a Deus que nos abençoe, que abençoe todos os corações, dos que estão angustiados, dos que estão preocupados, dos que estão sentidos, dos pecadores, daqueles que não se sentem compreendidos, daqueles que se sentem acuados, para todos os que estão com medo. Deus sempre tem uma palavra, sempre tem um momento para nós, em que Ele nos ouve, nos orienta, nos abençoa e nos completa. Que todos possam se sentir completos na presença do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Pessoal, ao longo das últimas semanas, nós temos trilhado aí nessa campanha que falamos com vocês em todas as segundas-feiras, a respeito de um tema que é recorrente dentro da nossa vivência, que é a nossa mediunidade. Na semana passada, a Dessa conversou conosco a respeito da mediunidade e dos gatilhos sentimentais, emocionais que carregamos. O Rafa tinha falado a respeito da questão do reflexo, né, de sermos aí, de estarmos no presente, de utilizarmos a figura de Oxum, esse orixá que trabalha conosco, né, com a questão do espelho. A madrinha sempre traz reflexões a respeito do nosso comportamento, da nossa vivência mediúnica. E como nos foi dada a oportunidade de falar com vocês livremente a respeito da mediunidade, o que me competiu falar hoje foi a respeito da mediunidade e as tentações. Por que eu decido falar com vocês a respeito disso? Nós estamos vivendo agora, né, este período que nós estamos vivendo especificamente, que é chamado de Quaresma, e é um período muito significativo para todos nós que somos, né, cristãos, nós que acreditamos na presença de Cristo como o nosso maior exemplo. O que é o significado da Quaresma? Para a maioria dos povos cristãos que respeitam e que seguem o período, porque não são todos os cristãos que o fazem, a Quaresma ela vem, né, da expressão quadrigésima, que seria aí esse símbolo do número 40, que é um número bastante simbólico dentro das passagens bíblicas, né? Os 40 anos do retorno do povo de Moisés para a sua terra prometida, né? Seguindo toda a lei mosaica, os 40 dias do dilúvio, e aí a Quaresma representa os 40 dias em que Jesus fica sozinho, né, em reflexão no deserto, passando aí pelos mais variados tipos de dificuldade, já que ele estava, né, num corpo material, passando todo tipo de privação dessa matéria, mas ao mesmo tempo se preparando aí para a sua aparição pública, para os acontecimentos que viriam a seguir. E nesse momento que Jesus está no deserto, ele sofre diversos tipos de tentações, né? Primeiro, por estar encarnado num corpo material, ele sofre as tentações desse corpo material.
ele sofre fome, ele sofre muito calor durante o dia, dadas as condições meteorológicas de um deserto, muito frio durante a noite, a sede, né, que também é um sentimento, que, né, é uma sensação, aliás, que acomete qualquer pessoa numa situação dessa. E ele passa a ser tentado pelo demônio das mais variadas formas, pedindo, né, para que ele, se ele pedisse uma única vez, né, se ele, você está com fome, me pede um pedaço de pão, eu posso te conceder um excelente pedaço de pão. Você está com sede, eu tenho um copo de água límpida e cristalina, né, água fresca. E em todos os momentos em que se via tentado, a única coisa que Jesus sabia responder, né, obviamente ele sabia muitas, mas a única coisa que ele responde é que estava escrito, é que o propósito já estava determinado. Então esse seria o significado. Dentro desse período da Quaresma, a maioria dos cristãos entende que é necessário, já que depois vem a comemoração da Páscoa, que é o momento mais simbólico da vida cristã, né, nessas questões de rituais, a maioria dos cristãos entende que nesse momento da Quaresma é muito importante que determinados sacrifícios sejam feitos, que aí seriam as penitências. E aí algumas pessoas colocam a questão da alimentação, tem muitas pessoas que não comem carne vermelha, tem alguns que se abstêm de algum alimento que gosta muito, o arroz, ou algum, né, o feijão, ou algum outro alimento que goste muito, alguns se abstêm do álcool, né, e assim vão se sucedendo as coisas que as pessoas acreditam fazer no sentido do jejum, da penitência, né, e são outros tipos de prática, como a questão de ser mais silencioso, de não reclamar tanto, de praticar a caridade. Todas essas ações são contempladas, porque entende-se como um período de reforma íntima, como um período em que é necessário refletir a respeito daquilo que se pretende viver dali adiante. Mas por que trazer essa questão das tentações? O primeiro ponto que eu coloco com relação à mediunidade é que existem muitas pessoas que se privam nesse determinado momento da Quaresma. Eu me privo do álcool, eu gosto de tomar uma cervejinha no final de semana e aí eu resolvo que eu vou me privar do álcool. Só que aquele tipo de privação, ela traz uma quantidade de reclamação tão grande. Mas é porque eu não estou bebendo, mas eu vou no aniversário e as pessoas vão estar bebendo e eu vou ficar acompanhando. É como se aquilo gerasse uma carga dramática tão grande em que a extensão da reclamação que percorre a penitência não parece fazer equilíbrio com aquilo que se está pretendendo, que é a reforma íntima, que é um dos primeiros pontos que eu levanto. Será que nós, de fato, né, estamos seguindo o que o Pai Nosso diz quando ele fala: não nos deixei cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal? Então a gente se isenta de determinado comportamento, mas em contrapartida nós acabamos reclamando o tempo todo: como isso é difícil, como isso é complicado, como eu estou sofrendo porque eu não estou comendo carne vermelha, por exemplo, ou qualquer outra coisa que a gente se abstém. Um outro ponto que eu gostaria de levantar é a respeito da questão da tentação, quando a gente está fazendo o desenvolvimento mediúnico. Todos nós, quando nós nos colocamos nessa jornada incessante de aprendizagem, que é a mediunidade, pode passar pela nossa cabeça que nós não vamos ser tentados ou que nós não vamos ter problemas, como se a mediunidade fosse uma seara só de colheita boa, como se a gente não fosse colocado na frente de um desafio, né? Aquela velha história de agora minha vida é só um mar de rosas. E muito pelo contrário, o que a cada dia fica mais nítido para mim é que a mediunidade, ela nos coloca em conflito o tempo todo. Mas não é o conflito por si só. É no sentido de pensar o que eu estou fazendo, o que eu estou provocando, o
onde os meus sentimentos estão me levando, onde os meus vícios me levam, o que isso está acarretando, porque a tentação ela sempre vai existir. Quando nós temos o entendimento que nós estamos num plano de prova e expiação, nós temos a espiritualidade diz, né, que nós temos 3 vezes mais entidades, né, no plano espiritual do que pessoas encarnadas na Terra. Então, se a gente tem nós passamos dos 7 bilhões, o que são 21 bilhões de espíritos, né, que estão aí em processo de transformação. Então é evidente que a gente vai ser tentado, é evidente que nós vamos ser chamados para essa reforma íntima e que isso não vai ser fácil. Em nenhum momento, no que se observa, e sempre é uma coisa que me preocupa muito, às vezes quando a gente está pensando em questões de religiosidade, e aí a vida nos mostra bastante, a história já nos mostrou bastante, sempre quando as pessoas pensam na questão da religiosidade, Deus é um refrigério para mim, mas ele é um refrigério real ou é um local onde eu acho que as minhas coisas vão se resolver por um passe de mágica, como se eu não tivesse que fazer nada de diferente. Uma coisa muito oportuna que eu sempre ouço os meus guias falando quando eles estão atendendo as pessoas, e que quando vai aplicar um passe na pessoa, a pessoa fala, mas eu estou muito ruim, eu estou me sentindo muito mal, as minhas coisas não vão para frente, a minha vida está toda errada. E aí depois da conversa, quando eles falam que vão aplicar o passe, eles sempre dizem o seguinte, se você não mudar a sua onda de pensamento, se você não mudar esse nível em que você vibra, é como se você estivesse aqui, como se nós te dessemos um belo banho e você colocasse a mesma roupa, a roupa suja que você estava logo depois. Não faz muito sentido que você peça por uma mudança, não faz muito sentido que você faça uma penitência, não faz muito sentido que você se prive de muitas coisas, sendo que intimamente aquilo não está tendo nenhum significado para você. A sua penitência é para te colocar mais próximo de Jesus, para que você se sinta cada vez menos consumido pelo que a matéria te traz ou para o que você tem que vender para os outros. Nossa, mas o Guto está agora na quaresma, ele não está fazendo isso. Nossa, como eu o admiro, porque ele não está se deixando levar pelas questões da matéria, ou ele não está se permitindo a tentação. Santo Agostinho, que é aqui nós trabalhamos com esses pilares, né, da filosofia, da ciência e da religião. Santo Agostinho, no seu livro Confissões, que é um livro maravilhoso, ele traz para nós, assim, ele dá luz a uma quantidade de tentações pelas quais ele passava, né, que ele tinha muitos vícios com relação a determinados tipos de situação, até que aí às vezes a gente pensa assim, nossa, mas como alguém que é tão ligado ao vício, como alguém que parece que teve uma vida que é tão errada, pode ser considerado em determinado momento um santo? Porque, pelo menos é o que eu acredito, eu acho que a pessoa que chega nesse ponto que ele chegou, ele consegue suplantar esse vício, ele consegue, não negando, porque ele não nega, mas ele também, ele se dá a oportunidade de entender o que ele estava passando, e a partir do momento em que ele não nega quem ele é capaz de se transformar. Eu acho que o principal momento da nossa vida, quando a gente realmente começa a entender quem nós somos, a espiritualidade fala muito conosco a respeito da questão do autoconhecimento e da reforma íntima. Como é que eu vou me reformar intimamente se eu não me olho no espelho, que foi o que o Rafa estava falando? Como é que eu vou me reformar intimamente se a todo momento, qualquer situação que me acontece, desperta um gatilho sentimental, foi o que a Dessa abordou, e eu me sinto melindrado e isso vai mexer muito comigo? Encarar o espelho não é fácil. Encarar os nossos defeitos não é fácil.
mas acredito que o que acontece com Santo Agostinho, e eu estou falando isso não é para que a gente seja considerado santo, obviamente, porque eu acho que não é isso que a espiritualidade busca de nós, mas para que a gente possa vencer os nossos próprios vícios. O Zé Baiano tem falado muito conosco que nesse período da quaresma, que ele estaria trabalhando conosco os nossos vícios. E eu acredito muito, porque comigo aconteceu de uma forma muito evidente, e eu acredito que aconteceu com todos. Assim, não acho que eu seria a privilegiada nesse sentido de acontecer só comigo, até porque aqui tudo é feito para todo mundo. Ele falou muito conosco a respeito dessa questão dos vícios, né, para que a gente olhasse para o que a gente realmente estava sentindo e falasse com a espiritualidade, para que eles nos auxiliassem. Então, o que eu percebo é que enquanto nós negarmos quem nós somos, ou enquanto, não que a gente tenha que se olhar assim com um ar muito piedoso, não é isso que eu estou falando, mas olhe para quem você é, se olhe no espelho, se encare, veja os defeitos que você tem. Hoje, enquanto eu estava refletindo a respeito do que ia falar aqui com vocês, me veio muito claramente uma cena de um filme que eu acredito que alguns já tenham assistido. É um filme chamado Uma Mente Brilhante. É com o Russell Crowe, e inclusive ele ganhou o Oscar por esse filme. E ele conta a história de um matemático, é baseado numa história real, de um matemático chamado John Nash, que é um matemático que faz a constatação da teoria das cordas. E ele era esquizofrênico. E aí os relacionamentos dele, a vida dele toda foi, né, até ele entender que ele era esquizofrênico, a vida dele foi virando, né, um gênio da matemática, né, a vida dele foi virando um caos. E aí ele foi passando por situações muito difíceis, né, estava a ponto de perder a esposa, porque ele via outras pessoas, ele falava com outras pessoas dentro desse processo da esquizofrenia, e aí ele sempre via um homem, né, como se fosse um detetive, e uma menininha. E aí depois de passar por muito tempo, por muita dificuldade, quando o relacionamento dele estava indo por água abaixo, e a mulher dele perguntou, falou assim, mas é isso mesmo que você quer? Você não está vendo o que está acontecendo? Dentro da racionalidade dele, ele observou um detalhe, ele disse, a menina não envelhece. Então, dentro do lampejo de racionalidade que existia, ele conseguiu observar que aquela situação, aquilo que ele via, que aquilo era, né, uma ilusão da mente dele. E aí depois disso, quando ele começa a buscar o tratamento, ele consegue desenvolver a teoria das cordas e recebe o prêmio Nobel. E aí quando ele vai na premiação, né, do Nobel, agradece a esposa por tê-lo auxiliado. Quando ele está saindo do local onde ele recebeu, ele vê o homem e a menininha, e eles estão com o mesmo aspecto. Eu acredito, por que essa cena vem na minha cabeça? Porque eu acho que lidar com o vício, às vezes, é do mesmo jeito. Você vai passar por ele, você vai olhar para ele, você vai entender que ele está ali, mas ele não pode te dominar, porque a gente tem que ser muito maior do que esse tipo de situação. Pode falar. Só para voltar ali, que tem a ver com isso daí. O Santo Agostinho, você falou que foi muito bom, ele passava o tempo buscando as explicações, vivendo nas tentações, mas ele era convicto de que ele vivia ali porque ele era muito inteligente, então estudava muito ali. Tem um ponto importante nesse, né, que ele tinha a mãe dele que intercedia muito por ele, que a gente pensa, se a gente for pensar na parte espiritual, tem sempre alguém que tenta te mostrar um caminho, alguma força que tenta te mostrar um caminho, só que ele não era convencido daquilo, ele vivia ali até que ele encontrasse alguma explicação, alguma coisa que desse para ele um respaldo que fosse concreto para ele. Até que ele teve isso, foi quando ele escreveu a carta Tarde Te Amei, a oração, e ele, dentro dessa questão das tentações, ele entendeu que ele precisava, que as tentações entravam
na vida dele os vícios e entravam pelo emocional, não pelo racional. E ele procurava tanto o racional, só que ele era pego na parte emocional dele, que prendia ele naquela situação que ele entendia que era melhor. Quando ele começou a controlar esse emocional, que ele entendeu que para ele passou o racional, que ele começou a seguir, né, as escrituras, a Jesus, a religiosidade, quando ele começou a seguir, ele virou um cross, ele começou a estudar e entrar e começou a trazer muita gente. Aquilo se tornou para ele um negócio extremamente racional e emocional. Ele conseguiu controlar aquilo e virou esse... E faz muito sentido com o que você está falando do filme aí também, que o cara sempre buscou essa situação. O emocional está sempre ali envolvido nos vícios, né? Como você está trazendo as tentações de mediunidade, a gente tem que falar um pouco sobre a mediunidade, né? A mediunidade vivida por todos nós, os médiuns. A grande dificuldade com relação à mediunidade é tornarmos conscientes daquilo que a mediunidade lhe traz, né? Então, de uma certa forma, entre aspas, nós somos também os esquizofrênicos, porque a gente coloca uma realidade dentro da nossa cabeça como se aquilo fosse puramente verdade, que a mediunidade facilita isso muito, que são as interferências de outros pensamentos, não só de desencarnado, mas como encarnado, e vai criando, né, uma situação que passa a ser real, e eu acredito que aquilo realmente exista. Porque a mediunidade deveria nos fazer abrir esse entendimento e entender o que é construído dentro de nós. Então nós não precisamos particularmente, necessariamente, de que o Satanás venha aqui e fale alguma coisa, porque o próprio homem já faz isso, e muito bem feito. Então ele carrega dentro dele determinados conceitos, requisitos que para ele é dentro de um julgamento que ele possui, e ele é um juiz severo, porque ele faz o julgamento, porque nós estamos vivendo a era de que você vai fazer por mim, eu não preciso fazer. Você vai resolver por mim, eu não preciso resolver. Você vai se virar, eu não preciso me virar. E a mediunidade fala que é exatamente o contrário. Enquanto eu achar que as pessoas é que têm que resolver, que as pessoas é que têm que fazer, que as pessoas é que têm que buscar aquilo que me cabe fazer, eu estou sendo dominado através da minha mediunidade por pensamentos que eu construo na cabeça das pessoas, que são extremamente destrutivos, alimentados por essa força do mal, entendeu? Então, eu tenho muita dificuldade de entender quando a pessoa fala o seguinte: eu não consigo determinadas situações, sendo que tem tudo favorável para ela poder conseguir. E aí, quando você vai avaliar isso racionalmente, você percebe que não é que ela não consegue, não despertou a vontade. Porque quando desperta a vontade, por mais dificuldade que eu tenha, seja em qualquer setor, eu desafio, eu vou à luta e eu consigo superar. Então, o fator mediúnico, quem trabalha com mediunidade, tanto a espiritualidade, enquanto todos nós, a dificuldade que se tem é fazer entender isso, né? Então, mediunicamente, todos nós somos médiuns, estamos o tempo inteiro dentro de uma quaresma, né? Porque não dura só 40 dias, dura a nossa vida inteira, sendo tentados, e nós simplesmente permitimos que aquilo nos tome conta. E a gente acha que está usando o racional, né? E a mediunidade o tempo inteiro ela tem outro contraponto. Aqui vamos pensar dessa maneira, vamos agir dessa forma, que é a espiritualidade, ou pessoas que são pessoas que têm uma capacidade, um dom, uma capacidade sensória e perceptiva de poder nos passar orientação. Mas por que a gente só consegue ouvir um lado? É a pergunta que a gente tem que fazer, entendeu? Então a gente tem um punhado de medo, um punhado de coisa. Quando eu tenho interesse, esse medo, eu vou à luta, eu supero. Mas se eu não desenvolver o meu interesse, essa mediunidade, ela vai ficar perdida. Então Jesus tinha um interesse absoluto e absurdo, como Santo Agostinho, como a Madre Teresa, por exemplo. Ela passa por um processo de conflito enorme, mas ela tinha uma vontade muito grande.
de realmente construir alguma coisa. Então, acho que a gente tem que falar muito sobre isso, né? Porque senão fica uma coisa tão simplista, eu penso ou não penso, passou ou não passou. E quando você vai aprofundar nisso, existe a dificuldade do entendimento que eu não quero. Entendeu? É isso. Sim. Faz total sentido. Faz, não faz? Tem 3 coisas que eu queria falar, né? Uma é voltar lá no começo, quando você falou da privação, né? Uhum. E eu estava pensando aqui, a privação, ela, na verdade, é uma oportunidade que você tem, né? Onde você falou que a pessoa ela se priva, mas não vai até o lugar, porque, eu não estou bebendo bebida alcoólica, então eu nem vou na festa para não sofrer a tentação. É como se Jesus decidisse não ir para o deserto, né? Sim. Vou ficar aqui em casa mesmo, não vou mais porque eu moro lá, eu fico aqui, faço meu jejum, tá tudo certo. Né? Então, é uma oportunidade de você ver, nossa, eu fui à festa, não bebi e eu consegui me divertir, então não preciso beber para me divertir. Então, é uma oportunidade que você tem de construir isso, né? A segunda coisa é que a tentação, ela é... Quando você tem acesso à informação, acesso a como as coisas acontecem, e eu vou pegando o lado mediúnico, voltando no que a Madrinha estava falando, quem trabalha num centro igual nós aqui, nós temos acesso a como as coisas funcionam. Sim. Então, você vive a todo momento escolhendo entre fazer o certo e o errado, digamos assim. Sim. Onde você sabe que, bom, se eu É de ver a colocar... oportunidade, eu acho, não é nem do certo e do errado. Isso, aí você sabe, se eu colocar essa quantidadezinha aqui vai me favorecer, porque eu sei que isso aqui funciona, mas não. E tipo assim, a tentação está a todo momento aqui, toma um pãozinho, Jesus, come, você não está com fome? Então isso é um trabalho muito sério, onde a madrinha estava falando dessa seriedade disso, né, desse trabalho, é uma coisa muito, uma linha muito tênue. Isso é muito importante, porque quem vê as pessoas trabalhando acha que, né, nossa, que legal, super tranquilo, mas não, você vive ali na linha o tempo todo. E a terceira coisa que eu estava pensando, eu lembrei de uma cena de um show, onde uma cantora, a música começa, o público conhece a música, e ela vem à frente para começar a cantar. E aí, quando eu vi essa cena enquanto você estava falando, eu pensei o seguinte, o músico naquele momento ali, aquela menina que está cantando naquele momento, a primeira coisa que vem para ela é a vaidade. Por quê? Porque a música tocou, o público respondeu e ela está na frente, na luz ali. Então vem aquela tentaçãozinha no ouvido dela, de onde ela pode puxar toda aquela energia para ela e ela brilhar, ou ela pode escolher entre, não, aqui o trabalho é outro, e eu vou usar toda essa energia para que espalhe luz para todas as pessoas que possam. Então, todos os trabalhos que tem grande, o tempo todo. Na verdade, nem precisa ser grande não, pequeno também, em casa, assim, a gente não escolhendo lavar a louça também, vai desandar tudo. Então, eram essas 3 coisinhas que eu queria. Esse lance do que você falou da segunda coisa, do saber e a gente aprender e ter a tentação, aprofunda mais ainda dos aprendizados que a gente tem sobre magia, sobre os entendimentos espirituais, sobre as coisas que vêm, sobre aquilo que gera curiosidade, o que eu vou fazer com isso, e os elementos que a gente perguntar o que a Maria está dizendo, para quê, né? Então eu vou aprender uma técnica nova de um reiki, um benzimento, alguma coisa. Para quê que eu vou aprender? Onde é que eu vou aplicar? O que isso vai me acrescentar? Mediunicamente falando, eu vou aprender para poder guardar para mim ou vou usar para os outros? O que isso vai causar em mim e nos outros? Então eu aprendi, agora eu já sei. Então eu já sei que se eu acender uma vela aqui e outra aqui a minha intenção for essa, eu vou causar, eu tenho a possibilidade de causar isso. Então você passa pelas tentações da escolha de saber para quê, por que você vai usar. Porque eu acho que a gente saiu, quando a mediunidade ela começa a fazer sentido para a pessoa, que ela entende, sai do nível de curiosidade, sai desse nível, o que a madrinha diz, de tratar como algo
sabe? Tomar consciência. Que você toma consciência do processo. Eu acho que a sua escolha ela passa a ser com mais responsabilidade. Você deixa de ter o olhar do poder, sabe? O conhecimento do que você está falando agora, por exemplo, é só para ter poder, porque eu posso fazer isso, né? E é muito pelo contrário. É a capacidade que a gente tem de entender o que Jesus disse. Já estava escrito, que na verdade o que ele quis dizer é a minha fé. Você pode fazer o que você quiser comigo. A minha fé está aqui. Está escrito o que eu sou, o que eu represento, mas as oportunidades e as tentações precisam existir até para que a gente se entenda. E essa questão da promessa, né, de se abster das coisas, na verdade elas vêm sempre com a barganha. Isso é algo que eu sempre fico muito pensativa, sabe? Eu vou ficar sem comer chocolate porque eu prometi na quaresma para eu receber de volta. Eu estou abrindo mão de algo que eu sou viciado, e que eu tenho dificuldade, não por um aprendizado próprio, mas diante de uma promessa ou do que eu quero para ter algo em troca, e eu esqueço que eu estou me colocando na aprovação da tentação e que eu estou esquecendo de trabalhar a minha fé. E eu acho que a mediunidade entra aí, porque quando você se predispõe a sua própria mediunidade a trabalhar ela com conhecimento, com consciência, de trazer essa verdade da sua própria consciência, de se olhar no espelho, de entender suas emoções, você se coloca à prova de você mesmo. Já é uma tentação assim, nossa, eu até falo palavrão, mas é uma tentação, sabe, master, que você fala, cara, e agora? E ao mesmo tempo que ela te coloca nu, vamos falar assim, a mediunidade também te dá a base, sabe? Moral, que eu acho que é o que te faz caminhar. Então é um processo de muita libertação. Não significa que não dói, mas de muita consciência, sabe? Que traz essa serenidade de entender o caminho. A gente entra também nas sensações, né? Que aí, a gente está falando aqui, as sensações que elas causam. E agora, nas pequenas coisas, acontece alguma coisa na nossa vida, simples. Você está lá tá dando aula, aí acontece alguma coisa na sala de aula que você sente raiva. Por exemplo, aí você pode, você tem todo o conhecimento, você conhece as palavras, você sabe o que pode ser usado, você é médium, você desenvolve essa mediunidade. A gente não é médium só dentro de uma casa, então lá você também é médium. Aí você tem a tentação de utilizar o seu poder, a sua autoridade para, às vezes, fazer alguma coisa com aquele aluno, ou você pode usar o seu poder para, de repente, reverter aquela situação, o seu poder na sua capacidade ali para reverter. Isso faz parte de um processo evolutivo também aqui, mediúnico. Sim. Esse ponto que, quando a Dessa menciona a questão da barganha, o que eu estava pensando é o seguinte, porque eu acho que a pessoa estipula a penitência, falando, eu vou me abster do chocolate, como você cita, para alcançar algo. Porque se esse algo não chegar, eu terei a quem culpar. É mais fácil, né, terceirizar. Exatamente, como se todas as coisas pelas quais eu passo não fossem fruto da minha escolha, da minha vaidade, como você cita, Guto, a questão da cantora, porque eu acho que talvez uma das coisas, eu acho, não tenho certeza, pelo menos comigo, acho que o que mais me coloca na tentação são esses pecados, é a vaidade, é o orgulho, é a raiva, como você citou, porque assim, eu tenho o poder, a hierarquia que é minha, e a gente sabe que não é fácil ser líder, não é fácil ter poder. Por quê? Porque a gente sucumbe muito fácil. Tem uma frase do Benedito de Israel que fala o seguinte: conheço muitos que não puderam quando queriam, porque não quiseram quando podiam. Então, às vezes, quando a gente pode fazer alguma coisa, quando a gente tem o poder na mão, a gente não quer fazer. E aí vai chegar uma hora em que você vai querer e aquilo ali vai estar totalmente limitado. Eu acho que isso vem muito de encontro à questão da mediunidade. Por quê? Eu tenho oportunidade agora de fazer várias coisas com a minha mediunidade. Eu tenho oportunidade de resolver diversas coisas, mas eu não quero. Eu vou ignorar, ou eu vou, como a madrinha colocou inicialmente, eu vou me abster de tudo, porque eu não quero assumir a responsabilidade, não quero me tornar cônscio de fato do que eu preciso fazer. E aí eu começo a ignorar totalmente. E aí talvez seja uma das grandes lamentações que a gente ouve depois do desencarne, mas aqui a espiritualidade mostra, olha o que você fez. E aí a gente tem essa negação, mas eu não quero ver isso, mas eu não quero ter que passar por isso. Por quê? Quando você saber também aonde você...
Mas o que você está acreditando naquilo? Porque a gente às vezes cai na tentação de acreditar na ilusão, que aí a ilusão alimenta aquele voltando no emocional, nas sensações, a ilusão alimenta aquilo, a gente aceita aquilo como verdade, e a gente vai naquela verdade sabendo que a gente está fazendo pelo caminho que não é o correto dentro dos conhecimentos. E a gente continua ali, às vezes se envolvendo mais e mergulhando mais, mas no fundo alguma coisa diz que, cara, você está no caminho errado. Você tem que frear, você tem que parar. pensar toda vez, se você observa, quando você começa a caminhar, e aí você está percebendo assim, eu preciso colocar as minhas ideias em ordem, eu preciso avaliar de fato a situação, eu não posso me envolver em determinada coisa sem ter um entendimento, você cai na base moral de novo. Então, eu não posso fazer com o outro aquilo que eu não quero para mim. Eu quero citar um exemplo que está dentro lá, né, da comemoração da Páscoa, quando Jesus fala que um deles iria trair um beijo no rosto. Jesus era consciente disso. Jesus poderia ter evitado isso. Por que ele não evitou? Ele tinha poder para isso. Né? A Judas sabia que estava dentro, né, um grande médium, estava dentro de todo o processo de conhecimento, mas ele tinha um nível de entendimento no qual ele achava que Jesus estava sendo injusto e não estava lutando pelo seu povo, porque ele queria usar a imagem de Jesus para se beneficiar de um processo político, né? Então ele vai e traz Jesus, ele só não sabia a repercussão que isso iria dar. Ele não imaginava que o próprio povo e as autoridades iriam entregar Jesus. É por isso que ele suicida, né? Porque ele tem um grande engano. Então, hoje fica muito fácil, a gente tem todas as facilidades para tudo, né? Nós temos todos os caminhos. E essa alusão que nós vamos ver de Jesus é o seguinte, mediunicamente falando, se eu não procurar realmente me esforçar, se eu não procurar fazer a minha parte, se eu entendo todo o processo mediúnico, eu sei o que ela causa, às vezes eu até incorporo, entendeu? Mas se eu não tomar consciência qual que é o meu real papel e a minha responsabilidade, não adianta eu também ficar apontando o dedo para os outros, porque, não faz isso, não faz isso, tudo é feito. Cabe a mim, aí eu falo, mas eu não quero fazer isso, mas eu não vou fazer aquilo, mas eu acho isso aqui chato, que entra dentro daquilo que você falou, da abstinência de qualquer coisa. Eu acho que o grande desafio, desde a época de Jesus, desde a época de Moisés, sei lá, desde a época que o homem é homem, o mundo é mundo, entendeu? É tornar isso consciente, certo? Então, às vezes, eu, por exemplo, fico um pouco cansada de ter que ficar vivenciando essas coisas o tempo inteiro. Repetidas vezes, né? Repetidas vezes, né? Mas essa é a função. Então, você, até chegar a um ponto, você vai falar, não, isso aqui também eu não faço mais. Como Jesus chegou num ponto que ele não falou mais. Ele silenciou. Todas as perguntas que foram feitas para ele na hora que ele foi o julgamento, ele ficou em silêncio. Ficou em silêncio porque, sabe? Não tinha mais o que falar. Também ele entender dentro da consciência dele. Fala, cara, não tem mais o que eu falar pra você. Eu falar o quê? Você vai bater de qualquer jeito. Eu tenho que passar por isso. Você julgar, eu vou você ser morrer, mas você eu tô cansado de falar. você multado. Vou descer a noção dos fortes e vou ressuscitar no terceiro dia. Então tu resolve isso logo, cara. Acaba com essa. Outro dia eu ouvi uma mensagem da espiritualidade, enquanto o Pai Chico estava conversando com uma consulente, e foi muito assim, eu achei maravilhoso demais. Ele falou assim para ela que Judas não foi responsabilizado pelo pecado de Pedro, assim como Pedro não foi responsabilizado pelo pecado de Judas. Cada um de nós tem uma coisa para poder passar, para debitar, para poder entender. Então, nós precisamos, nesse sentido de falar sobre as tentações, de colocar as nossas responsabilidades, as nossas culpas, as nossas dores, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos enganos, parar de colocar nos outros, encarar de fato quando a gente erra, assumir, procurar fazer diferente, para que a gente não seja
eterna, nem não falo vítima, mas essa presa tão fácil para as tentações e para os vícios, que nos colocam num caminho tão distante, que é o caminho que Deus nos mostra, né? Que é esse exemplo de Jesus. É um super dado importante também, que eu não sei a fonte, né? Então eu não posso também precisar agora dizer de onde que vem. Mas quando você passa por uma situação que você foi tentado, aí você acertou ou errou, né? Mas vamos entender que você errou ali. Vai girar o ciclo e você vai passar pela mesma situação. Até você aprender. Se você acertar, você vai passar de novo para ver se você está... Você está sabendo. Se você estiver pronto, subiu o degrau ali. E eu não sei, não sei precisar a fonte aqui, mas é um dado real. Pensamento druida é esse. Pensamento druida. É, pensamento druida. Então, tudo que você repete na sua vida é porque você não aprendeu. O dia que você aprender, aquilo deixa de repetir, porque não é mais necessário. Vai passar pela sua vida, você nem vai perceber. Passou, você nem viu o que passou, porque você aprendeu. A gente só para naquilo que nós não aprendemos ainda. Aquilo que nós aprendemos, passa, nós não vemos. Porque nós já aprendemos, não chama mais a nossa atenção. Milho, né? Que só vira pipoca se for ao fogo, né? Então a gente vai ao fogo muitas vezes. Tem uma coisa para entender. Legal nisso, e de se prestar atenção, que é o tamanho, como eu vou dizer, quem dá o tamanho ao problema somos nós, né? Mas mesmo que nós temos um tamanho enorme para esse problema, existe 3 vezes mais luz em volta da gente do que aquele problema que existe. Então, ao invés de a gente focar na tentação, ao invés de a gente focar no problema, a gente tem que tentar de alguma forma tomar essa consciência que a madrinha levantou no início, para enxergar, porque tem 3 vezes mais luz à nossa volta para que a gente consiga atravessar isso daí. Eu achei engraçado, uma moça, estava vendo uma menina aí sendo entrevistada, e a pessoa que estava entrevistando ela falou assim: eu fiquei sabendo que você teve uma vida muito sofrida, com muitos problemas na sua vida, né? Ela falou assim: de fato, eu tive muitos problemas na minha vida e não tive problema nenhum. Na época que eu estava vivendo era um problema. Hoje eu vejo que eu não tive problema nenhum. Igual então esse tanto de problema que me fez sofrer nunca existiu. Igual eu achei muito interessante. Muito bom. Você né? sente, às vezes a gente tem que fazer uma escolha hoje, você dói, mas você fala, nossa, que eu não vou. Só que você tem, sei lá, 30 anos de idade, você vai viver até 80. Mas quando você estiver com 70, você vai olhar para trás, mas cara, aquilo que me doía, mas não é possível. Não doía nada. As dores da imaturidade. As dores que é o que é a Muito bom isso aí. Rafa, já podemos. Pessoal, agradecendo a todos vocês pela participação, pela presença. A gente espera que todos continuem participando, assistindo, indicando as nossas lives. Um grande abraço para todos vocês e muito obrigada. Dentro da noite escura eu vi um ponto de luz a reluzir no infinito do céu, a falar com amor que a dor é um lapidador a talhar, para que aprendamos a amar. Um pontinho de luz me fez renascer. A verdade maior é parte daquele que sabe viver. Um pontinho de luz é meu grande clarão que me conduz no infinito do céu.